Olá, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, a todos os amigos que nos acompanham. É o pastor Júnior Martins e esse é mais uma edição do nosso Pão das Três, nesta sexta-feira aí bastante calorosa. E graças a Deus o Senhor continua cuidando da nossa vida, nos abençoando, nos dando mais esse dia, esse dia em especial para vivermos aí trabalhando, buscando, fazendo a vontade dele. Como a gente sempre tem feito no início aí das nossas lives aqui no Pão das Três pelo Facebook, dá uma compartilhada aí, a gente tem percebido o aumento no número de compartilhamentos, isso é muito legal, porque com isso a gente pode de fato alcançar mais pessoas, inclusive muitas vezes alcançando até os próprios irmãos da igreja, que vendo os compartilhamentos acabam aí tendo a sua atenção chamada, digamos assim, e aí eles podem de alguma maneira acompanhar também as atividades da igreja que têm acontecido de modo virtual, através do Facebook e também através do nosso canal do YouTube. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Senhor exigente, Você já deve estar acompanhando aí pela chamada, aí, pela descrição desse vídeo, um texto lá baseado, a leitura que vai ser baseada em Mateus, então capítulo 25, e a gente vai falar sim, o Senhor é exigente, e vamos pensar um pouquinho a respeito desse assunto. A gente vem aqui então já algumas semanas trabalhando o Evangelho de Mateus, obviamente não versículo por versículo, não parábola por parábola, Não é um estudo completo, profundo a respeito do Evangelho de Mateus, que se fosse feito talvez levaria anos, mesmo com essa grande frequência que a gente está aí de encontros, mas selecionando algumas passagens que são bastante importantes para a compreensão do Evangelho, da Palavra de Deus e também da nossa relação com Cristo. Quero orar nesse momento dando início ao nosso Pão das Três essa tarde. Quero convidá-lo então a curvar a cabeça, então fechar os seus olhos, para juntos buscarmos a presença do Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado, ó Deus, por mais uma tarde em que estamos na Tua presença. Obrigado, ó Deus, pelo momento especial que o Senhor nos concede agora, de juntos, ó Pai, através do Pão das Três, termos, ó Deus, um momento de comunhão, de confraternização, de compartilhamento, de estudo da Tua Palavra, de oração, de reflexão, de conversa, de diálogo, enfim, para que o Senhor, ó Deus, principalmente o Senhor, fale, ó Deus, aos nossos corações e nós possamos, ó Deus, humildemente ouvir a Tua voz, ó Deus, que queremos, ó Pai, que chegue aos nossos corações e mentes sem nenhum impedimento, sem nenhuma dificuldade. Abençoe, ó Deus, a vida da nossa igreja, dos pastores da nossa igreja, dos líderes da nossa igreja, dos membros da nossa igreja, das pessoas, ó Deus, que estão tendo contato conosco através das redes sociais, e todos possamos ser guardados, abençoados, ó Deus, livres, ó Pai, de tropeçar, ó Deus, por ações e por palavras, e, ó Deus, sermos guiados pelo Senhor em tudo. Fica conosco, ó Pai, nessa tarde, na meditação que traremos em Mateus capítulo 25, aquela parábola que Jesus contou para os seus discípulos, para os seus contemporâneos, e que tanto, ó Deus, fala também, ó Deus, aos nossos corações. E mais uma vez te agradecemos porque o registro daquele dia, daquelas palavras, chegaram até nós, e por elas, ó Deus, conhecemos o Teu Filho Jesus, o Senhor, e como podemos, ó Deus, servi-lo. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu peguei uma pasta de cânticos lá na igreja para dar uma olhada, ver o que tinha lá. Eu achei tanta coisa interessante aqui. E aí eu estava tocando, eu lembrei de uma música também que a gente cantou bastante no passado, e ela fala um pouco dessa confiança em Jesus, essa confiança que talvez aqui o servo mau da parábola que a gente vai ler não teve. Ele só teve o temor sem ter a capacidade de obedecer, de entender o que o Senhor queria, não é? Então, eu achei que tinha alguma coisa a ver, e eu lembrei também por causa da melodia, e por ser uma música bastante importante, bastante legal do passado. Sempre, ó meu Deus,
rei, e tentações virão, mas Cristo já venceu, morrendo em meu lugar. Agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, pois confio no Senhor. Entrego a Ele o meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Agora, por todo o meu caminho, não vou ficar sozinho, pois confio no Senhor. Entrego a Ele meu futuro, pois sei que estou seguro nas promessas do meu Deus. Acho que é um hino que fala sobre confiança, né? Sobre confiar no Senhor, confiar nas suas promessas, e não confiar apenas nas suas promessas, mas confiar também nos seus mandamentos, nas suas ordens. É interessante, é uma coisa que a gente precisa ensinar também, né? Pregar também. Confiamos nas promessas, ou seja, o que ele prometeu ele vai cumprir, mas temos que confiar também nos seus mandamentos, ou seja, de que aquilo que ele ordenou, do que ele mandou a gente fazer, se a gente fizer, a gente vai entender a boa vontade perfeita, agradável, completa de Deus, e experimentarmos aí na plenitude a sua graça e entendermos inclusive como é que a vida funciona. Muitas vezes nós adultos também somos como as crianças, né? Então, quando seu filho é pequenininho, você fala para ele, ó, não bota o dedinho ali porque ele vai tomar um choque e tal. E ele não entende, né, o que é eletricidade, ele não vai dizer, vou tomar um choque de 110 volts, 220. Não vai ser que nem adulto, né? Ah, o choque de 110 é mais perigoso porque ele não te dá o tranco, ele gruda, o de 220 te dá um tranco. Ah, depende da corrente. Aí o adulto começa a dar um monte de explicação. A criança, né, se ela é obediente, ela não vai pôr o dedinho lá, né? E se ela colocar também, ela vai ter uma experiência ruim, vai acabar não repetindo e entendendo que aquilo que os pais pediram. Então a gente é adulto, né? Lógico que a gente não vai pedir para o adulto não pôr o dedo na tomada. Aliás, eu conheço adultos que fazem isso, né? Pegam nos fios assim e ficam ali, né, tentando provar alguma coisa, não sei que o coração é forte, eu acho uma bobagem. Mas a gente faz isso muitas vezes com outros aspectos da vida. Então, confiar então não apenas nas promessas, mas também nos mandamentos, que obedecendo os mandamentos, as ordens, os ensinamentos do Senhor Jesus, nós também teremos aí vida plena e vida cheia de alegria, de realização, e até vamos entender os motivos das suas ordens, dos seus mandamentos. Muito bem? Nós vamos então agora, já pensando então na nossa reflexão bíblica dessa tarde, eu quero que você abra no texto que está aí para você, que é Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. É um trecho um pouquinho mais longo, né? Vamos ler aí do 14 até o 30, dá 17 versículos, né? Porque a gente tem que contar o 14 também, então são 17 versículos. É um pouquinho mais longa, mas não tem como a gente cortar esse trecho aqui. A gente tem que ler tudo, porque é a parábola completa, tá bom? Então, deixa aberta aí, a sua Bíblia aberta, e mais uma vez vamos orar. Agora orar pedindo aí a direção do Senhor para a nossa meditação dessa tarde, baseada em Mateus capítulo 25, os versos de 14 a 30, para você que está chegando agora aí. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por mais um momento, Pai, que estamos diante da Tua palavra, para lê-la, para compreendê-la, e para que ela, ó Deus, cause os efeitos, ó Pai, nos nossos corações e nas nossas vidas, para as quais, ó Deus, o Senhor Jesus designou, pregou os propósitos, ó Deus, que Ele tinha e tem no coração, ao fazer com que essas palavras, ó Deus, que Ele disse ali aos seus discípulos, ó Deus, aquele grupo que estava reunido com Ele naquele dia, que elas chegassem, ó Deus, até nós. Mais uma vez, obrigado pela vida de todos aqueles que nos acompanham, os guardando, os abençoando, e também, ó Deus, abrindo para todos nós, ó Deus, o nosso entendimento da Tua palavra. Muito obrigado, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então vamos ler a parábola, né? A parábola dos 10 talentos. Aí vamos tentar entender o que é talento, em que momento ela está no livro, qual é a importância dela, mas o tema a gente já colocou aí, sim, vírgula, o Senhor é exigente.
Então vamos lá. Porque isso é também como um homem que partindo para fora da terra dele, tá? Não do planeta Terra. Chamou os seus servos, então era um dono de uma área, de uma região, geralmente aqui estão coisas ligadas à agricultura, né? Os seus servos, e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, lembrando que talento aqui não é capacidade, né? Não é virtude, não é coisas dessa natureza. Talento aqui é dinheiro mesmo. Jesus está dizendo que entregou para ele lá 5 talentos. Inclusive é um valor de dinheiro razoável, tá? É bem grande. E a outro 2 talentos, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. É interessante esse trecho aqui, quando ele fala segundo a sua capacidade. Então não é que o que ganhou 5 era melhor, ele era mais capaz. Às vezes a gente faz essa confusão, porque nós somos diferentes no reino dos céus também. Eu acho que importantes todos nós somos, em termos de grandeza, do amor, da graça de Deus sobre nós, somos iguais. Agora, alguns conseguem lidar com mais coisas e outros com menos coisas. Outros conseguem lidar com coisas mais complexas e outros menos complexas. Então, eu costumo até ensinar que nós temos uma diferença funcional entre nós. E não necessariamente uma diferença qualitativa. Quantitativa também, mas não qualitativa. Quem trabalha mais não é melhor do que quem trabalha menos. Quem consegue desenvolver muito mais coisa não é melhor do que quem consegue desenvolver menos. Ele tem uma virtude de natureza funcional e quantitativas, mas não qualitativas, tá? É bom a gente fazer, pelo menos para mim, a gente tem que fazer essa distinção de uma forma bastante clara. Aí ele diz assim, e tendo ele partido, né, para a viagem, né, para a saída, hoje os passarinhos estão bem fortes aqui, estão bem aqui do lado. E tendo partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. O texto nem diz aqui, mas ele pode ter entregado para banqueiros, ele pode ter trabalhado usando aquele dinheiro, emprestando, ele pode ter comprado algumas coisas, aquelas coisas valorizaram e elas foram vendidas. O fato é que ele falou assim, 5, quando o meu senhor voltar, ele vai receber mais. Bom, da mesma sorte, o que recebera 2 também granjeou outros 2. Aqui eu acredito que a parábola, ela não está pedindo para a gente dobrar tudo que vem à mão da gente para fazer. Não é isso. Jesus está usando os números apenas para deixar claro que eles desenvolveram e conseguiram crescer de acordo com a capacidade que tinham e de acordo com aquilo que receberam. Eles multiplicaram o que lhes foi enviado. Tá? Então vamos lá. Mas o que recebera um foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ele recebeu 1 porque na avaliação do seu senhor, ele podia ter aquele 1 e trabalhar com aquele 1. Se a gente até usar a métrica matemática da parábola, ele poderia ter ganhado mais 1 e ter devolvido 2. Mas isso ele não fez, ele na cabeça, vou devolver o mesmo que eu recebi. É interessante porque a parábola diz que ele não perdeu, ele não jogou fora, ele simplesmente não trabalhou aquilo, ele não desenvolveu. Ele ficou parado, estagnado, porque ele tinha muito medo do seu Senhor. E é engraçado que, olha que interessante, aí eu estou lendo essa parábola aqui, pensando em trazê-la hoje, aí eu quero lembrar até de um Pão das Três aí, eu acabei não pegando a referência, que o próprio pastor Márcio Sarraf trouxe, acho que semana passada, não vou lembrar bem, aí vocês recuperam aí, aonde ele falou sobre temer ao Senhor, né? Ele falou de uma forma muito clara. E deixou claro lá, né, que a gente tem que temer e tremer diante de Deus. Temos que ter medo diante de Deus mesmo. E tanto lá quanto aqui, né, naquela parábola que eu estou ensinando para vocês, é um medo que não pode ser paralisante, é um medo que tem que levar a gente a fazer aquilo porque tememos o nosso Senhor. Quem já conhece a parábola sabe, né? Ele não diz assim, se você tem medo de mim, vá para o canto e fica apavorado. Se você me teme, faça o que eu estou mandando. Se você me teme, me obedeça. Se você me teme, dê atenção ao que eu te peço. E vai lá e faz. É interessante esse temor, porque não é um temor que deve ser paralisante, é um temor que deve levar a gente em frente. Mas vamos lá. E muito tempo depois, então diz assim, no verso 18, mas o que recebera um, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Aqui não é escondeu do seu senhor, no sentido que o senhor não achar o dinheiro que pertencia a ele. Tanto é que quando o senhor volta, ele pega aquele talento que ele pegou e devolve. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles. Tá?
É interessante porque anteriormente a parábola não diz que ele iria voltar, mas essa ideia da volta dele está implícita na maneira como ele deixou as coisas. Falou, estou saindo, vou para uma terra distante, está aqui as minhas coisas. Ele não fez uma doação, com certeza ele entregou, deve ter tido até, entre aspas, uma conversa, é uma parábola, né? Então é uma metáfora, uma coisa que Jesus criou, mas é de se imaginar aquele dia, está aqui, eu devo voltar daqui a algum tempo, não sei, então cuide e vamos lá. Verso 20. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos, então eles começaram a se apresentar para prestar contas. E trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E é interessante, porque os 5 que ele ganhou, entre aspas, com a sua capacidade, ele também entregou para o seu Senhor. Ou seja, tudo que eu estou fazendo é a partir do que o Senhor me deu, e tudo que for produzido é igualmente do Senhor. Isso é muito interessante. E o seu Senhor lhe disse, bem está, e chama esse homem de servo bom e fiel. Sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. É interessante ele até dizer sobre o pouco fosse fiel, porque quando a gente pensa em talentos e é feita muitas vezes uma transformação aí para dinheiro atualizado, é um valor razoável. Mas muito provavelmente a riqueza dele era muito maior e ele entregou só parte. Isso é o que nos dá a entender, né? A gente sabe que é o próprio Jesus que está representando aqui esse Senhor, que vai voltar para nos cobrar, né? Para a gente prestar conta diante dele. Ele é dono de tudo. E mesmo que o que nós temos em mãos seja absurdamente grande, ele é dono, proprietário de todas as coisas. Então, ele pode dizer que fosse pouco no fiel, né? Fiel no pouco, né? E aí ele diz assim, e chegando também o que tinha recebido 2 talentos, no verso 22, disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Ele também dobrou, eu acho que não é para ficar fazendo a matemática aqui, temos que dobrar o que o Senhor nos der nas mãos, mas é multiplicar, né, fazer aumentar e crescer. E ele diz a mesma coisa, disse-lhe o seu Senhor, bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Você viu quando eu falei para você que o Senhor não olha para a gente do ponto de vista, não nos classifica como melhores e piores? Porque esse, tendo uma capacidade menor de gerência e tendo feito uma multiplicação, que ele dobrou também, mas o dobro dele é menos do que o dobro do outro, ele ainda assim é considerado um servo bom e fiel. Então a maneira como ele olha para a gente é diferenciada. Não há melhores e piores. Aqui, no caso, há fiéis e infiéis. E entre os fiéis, há fiéis que fazem muito, há fiéis que fazem menos. Há fiéis que suportam mais, há fiéis que suportam menos. Isso não faz de um melhor do que o outro, porque qualitativamente o Senhor nos olha, nos mede pela nossa fidelidade a Ele. Isso é muito interessante. Vamos lá. Aí no verso 24 começa o problema da parábola. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, olha o que ele diz, é muito interessante, eu te conhecia, que és homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Então ele simplesmente devolve aquilo que recebeu. Como é que seria a sua reação, né, à luz disso? Talvez assim, pelo menos não perdi nada, pelo menos eu não tentei fazer algo que deu errado. Talvez a gente até elogiasse, mas é interessante porque ao entregar os talentos está pressuposta a ideia de que ele trabalharia e desenvolveria aquilo, de que ele levaria aquilo em frente, de que ele trabalharia com aquilo que ele tem em mãos, que ele não guardaria para ele. E aí respondendo, porém, o seu Senhor, o verso 26, disse-lhe, mal e negligente. Então, mal e negligente fazendo um contraponto entre bom e fiel. Então, a fidelidade ela tem a ver com diligência, com a capacidade de gerir, de levar em frente o que tem nas nossas mãos e também com bondade ou maldade. Vamos lá. Então, mal e negligente servo. Sabes que ceifo onde não semeei, ou seja, eu colho onde eu não plantei e ajunto onde eu não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e quando eu viesse receberia o que é meu com juros. É interessante porque ele até pressupõe o seguinte, tudo bem que você não era capaz, mas você podia ter delegado isso para alguém. Olha que interessante, eu sei que você não seria capaz, mas você poderia até ter delegado isso para alguém.
ele não está dizendo que tem pessoas que vão ficar só na gerência, né? Só administrando e vão prestar conta, porque o que a gente é capaz de fazer está implícito no nosso entendimento e na exigência que o Senhor faz de nós. Mas ele coloca até isso. Então, você não precisava ter feito como os outros. Podia ter dado para os banqueiros. Podia ter dado para os banqueiros. E aí, ele diz assim, tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Tirou aquele dinheiro daquele homem e deu para o que tinha mais, inclusive. Não foi nem para o que tinha 5. Exatamente vendo a fidelidade ali daquele homem e a capacidade que ele teria de gerir mais um pouco de dinheiro, digamos assim. Porque a qualquer que tiver será dado. Então, é até interessante, eu não sei como é que você olha essa parábola no primeiro momento, é lógico que ela é bastante, quase ameaçadora, ou seja, a gente tem que fazer alguma coisa com aquilo que o Senhor nos deu. Mas ela é também bastante confortadora e consoladora, no sentido de mostrar que aqueles que forem fiéis serão plenamente reconhecidos pelo Senhor, porque Ele é plenamente justo. E aí ele diz, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui está um negócio complicado, porque aqui não dá para a gente escapar da ideia da condenação eterna, né? Falando de servos maus e coisa. A gente sempre analisa tudo muito do ponto de vista da salvação, mas obviamente um texto que a gente vai aplicar no sentido de falar de um homem incrédulo, né? De um homem que não tem a graça, não tem a paz do Senhor, não confia no Senhor, não consegue de fato caminhar com Ele. E aí o versículo 30 ele se justifica de alguma maneira. Algumas coisas que eu acho que eu queria falar aqui no Pão das Três hoje, a respeito disso, né? A gente vem na sequência, obviamente, de Mateus, a gente está no capítulo 25, a gente está naquele bloco onde a gente tem as três parábolas a respeito do fim, do comportamento dos crentes e do mundo também antes do fim, que é a parábola dos 2 servos, a parábola das 10 virgens e a parábola dos 10 talentos, todas falando a respeito daqueles que se preparam para a volta de Jesus e para aqueles que não se preparam para a volta de Jesus. Essa parábola das 3, né, todas as 3 são muito claras e muito objetivas, mas ela, talvez aqui ao lado principalmente das 10 virgens, que fala sobre o noivo e a gente entende que é Jesus, mostram que Jesus, na sua primeira vinda, sendo dono e possuidor, tendo conquistado, né, a autoridade, todo o poder sobre os céus e a terra, confiou aos seus servos, confiou ao seu povo uma tarefa e deixou evidente para esse povo, que somos nós, que ele voltará um dia e fará um ajuste de contas com todos nós. É interessante isso, porque nosso pensamento bíblico, a nossa maneira de olhar a vida cristã de uma forma mais madura, exige de nós esse sentimento constante de que nós somos, primeiramente, mordomos, né, de todas as coisas que nos foram dadas e que nós devemos cuidar delas e entregá-las de um modo completo e digno diante do Senhor. Então, a gente costuma olhar para essa parábola sempre pensando assim, talento daquela forma distorcida, como capacidades, elas estão inclusas. A gente costuma pensar nos dons espirituais que recebemos, eu acredito que está aqui de uma forma bastante segura, mas principalmente, acho, num texto desse, falando a respeito da preparação do crente em santidade e na pregação do Evangelho. Eu com certeza, nesse momento de Mateus, a ênfase de Jesus é exatamente essa. Vocês devem estar prontos, andando nos meus caminhos e pregando constantemente o Evangelho, anunciando constantemente o Evangelho. Eu não acho que o que Jesus está propondo nesse texto é um ativismo desenfreado, ou seja, a gente simplesmente como crentes saímos como loucos fazendo um monte de coisas sem pensarmos exatamente nas consequências que elas podem ter, na importância que elas podem ter para o Evangelho e muitas vezes até distorcendo aquilo que é a mensagem central. E é uma tendência, é um perigo que muitos de nós corremos.
Então é uma parábola também que, nesse sentido, para mim, ela aponta para as nossas prioridades. Como eu já disse aqui, o cuidado com a santidade em função do aumento do pecado, do esfriamento do amor, das perseguições, do ódio ao evangelho, que tende a se tornar maior à medida que a volta de Cristo se aproxima, à medida que a história humana vai evoluindo, e a responsabilidade que os crentes têm de pregar o evangelho, anunciando a volta de Jesus até que ele venha, tá? Uma segunda coisa, obviamente, é que nós temos capacidades diferentes, mas todos nós seremos julgados de acordo com a capacidade que temos. E a nossa fidelidade não será julgada pelo tanto que recebemos ou pelo tanto que multiplicamos, mas se formos fiéis, trabalhando e tentando produzir a partir daquilo que o Senhor nos deu. Mesmo que a gente tenha que delegar alguma coisa. É muito interessante. Eu vou trazer um exemplo aqui que vem do mundo corporativo. Afinal de contas, eu estive lá por mais de 20 anos e a gente acaba tendo muitas histórias. Então, eu estava uma vez fazendo uma visita numa empresa, até lembro onde foi, em São Bernardo do Campo. Depois eu até me tornei representante comercial desse senhor, dessa empresa. E era uma conversa ali, né? Estavam os três. Estava eu, um outro empresário e esse senhor. Nós três conversando, eu tinha levado esse terceiro para conversar com ele. E esse homem muito rico, E a gente chegou na fábrica, ele estava pintando, não sei se você já entrou numa fábrica onde há máquinas perigosas, você tem uma faixa amarela pintada, que é uma faixa de segurança, né? Onde você não... É o limite ali do corredor, você não pode entrar ali porque é perigoso. Ele estava pintando aquela faixa. E um homem muito rico, um homem muito poderoso. Então, o que eu estou falando para você não é a respeito da simplicidade desse homem, que não é sobre isso que eu quero dizer. E a gente chegou lá. Então ele estava pintando aquela faixa porque ele estava muito tranquilo, porque a fábrica dele estava rodando, os vendedores dele, todo mundo trabalhando e todo mundo trabalhando para ele. E foi engraçado que a gente começou a conversa e a pessoa que estava fazendo a visita comigo, ela não resistiu a fazer a pergunta. Ele falou assim, ele quase perguntou assim, mas como é que você ficou tão rico desse jeito? Se eu entro na sua fábrica, você está pintando o chão. Você devia estar em cima dos seus negócios, você devia estar cuidando, você devia estar cobrando o pessoal. Ele foi muito, muito polido para fazer a pergunta, mas no fundo foi isso que ele disse. Então ele estava inquieto, porque provavelmente ele era esse empresário inquieto. Aí ele falou, não, eu não sei fazer muita coisa, mas eu delego para quem faz. As pessoas sabem fazer, eu dou na mão delas e elas fazem. Mostrando uma inteligência que a gente pode aplicar para o reino espiritual. A faixa que estava pintada no chão, aí é onde eu quero chegar, estava muito bem pintada. Ele estava zelando pela segurança dos funcionários dele e também dos visitantes, inclusive a nossa, que tínhamos ali um limite muito estabelecido. E é lógico que esse homem lida com coisas importantes, é lógico que ele faz pressão nos vendedores, mas ele aprendeu de alguma maneira a administrar as coisas que vieram à mão dele. Então essa é a segunda coisa, quer dizer, não é uma parábola que está empurrando a gente para o ativismo, é uma parábola que está empurrando a gente para uma inteligência diante do Senhor, de enxergarmos o que nós realmente somos capazes de fazer e ao mesmo tempo deixar os que estão à nossa volta trabalhar e gerir e evoluir e crescerem e nos ajudarem também nas dificuldades que nós temos. Porque olha só, eu fico imaginando, é lógico que mais uma vez é uma parábola, é uma história que Jesus contou, não é exatamente um fato. Será que esse cara dá uma moedinha, ele não deu uma olhada para o lado e não viu que o camarada que recebeu lá os 5 talentos e que recebeu os 2 talentos produziram? Será que ele não era para ter tido aquela curiosidade, ter sentado com o cara e falar assim, como é que você faz para dobrar, conseguiu dobrar? Como é que você está trabalhando? Como é que você está gerindo isso? Então, quando Jesus vier, ele vai observar isso. Você vê que ele cobra do cara, podia ter entregado para os banqueiros. Ele nem ficou preocupado se ele estava ali metendo a mão na massa, mas ele cobrou dele, que tivesse temor, que tivesse inteligência, que a partir daquilo que ele recebeu, ele trabalhasse, ele colocasse agora sim os dons de Deus, os talentos de Deus, os bens que Deus confiou na mão dele, para o serviço, para o trabalho e para o trabalho do reino. E aí, obviamente,
algo que não há dúvidas que esse texto, essa passagem de Jesus quer produzir na nossa vida é um temor, é um medo mesmo diante de Deus, porque esse homem aqui, ele está no lugar de Deus, no lugar de Jesus, como diz o texto aqui, né? Que ele colhe onde não plantou e junta onde ele não espalhou. Jesus é assim, Deus é assim. Quando a gente olha lá em Gênesis, que diz que Deus disse, haja luz, Deus disse, haja. Ele criou as coisas por meio da sua palavra. Ele traz à existência coisas do nada. Ele não precisa, como nós seres humanos, de material na mão para construir outras coisas. Ele traz à existência aquilo que não existe. Portanto, ele colhe de onde ele não plantou e ele junta de onde ele não espalhou. E nós vamos comparecer diante dele e para prestar contas. Todos nós temos uma prestação de contas marcada com o nosso Deus. Portanto, fica essa palavra de ânimo, de trabalho, de inteligência, de olhar como outros estão crescendo, se desenvolvendo, de contar com a ajuda, de contar com o apoio dos outros, de nos cercarmos de pessoas realmente inteligentes, de não sairmos simplesmente por aí trabalhando que nem loucos, fazendo um monte de coisa sem sentido, porque o que recebemos na nossa mão é muito precioso e espero que todos nós possamos devolver no mínimo dobrado, né, para o Senhor aquilo que nós recebemos. Portanto, irmãos, os seus tesouros principais são o Evangelho que está no seu coração e, por consequência, a pregação dele, também a sua vida de santidade, como também uma forma de se preparar para se encontrar com Jesus, é o seu temor diante de Deus, que vai fazê-lo se movimentar e agir, e está aí a questão da inteligência, e por consequência aí também todas as outras coisas que Deus te deu para cuidar, a sua família, a igreja da qual você faz parte, o dinheiro que Ele confia nas suas mãos mensalmente, as amizades que você fez, e que você possa então fazer tudo isso crescer, tudo isso multiplicar, e a partir do momento em que você entende e trabalha que é tudo para a honra e para a glória de Deus, e que nada que você tem na verdade é seu, tudo lhe foi confiado pelo Senhor, que vai voltar para pedir prestação de contas. Amém? É isso aí. Sim, o Senhor é exigente, tá? É a nossa mensagem aí de hoje. Vamos lá, nós temos aí alguns motivos de oração, tá? Estou com a lista aqui. Acredito que está tudo bem atualizado, tá? Mas se tiver alguma divergência a gente corrige. Não sei se já apareceu alguma coisa nova aí, por enquanto não. Às vezes, irmãos, os irmãos mandam, a gente já está orando, acaba não citando, tá bom? Então a gente vê os pedidos aqui até o momento em que a gente começa a orar. E vocês podem perceber que alguns entram depois, a gente comenta lá, faz os comentários lá por escrito para vocês, e muitas vezes eles aparecem na live seguinte, tá? Então a gente tem um cuidado aí, tá bom? Então vamos lá, a gente tem que continuar orando pela vida da Lucília, né, que está lá em Belém, é um pedido da nossa irmã Alba, tá, Alba Lúcia. A irmã Maria José, né, já deu uma atualizada que o Giuseppe, né, o filho dela, fará exames no dia 28 de agosto, então vamos orar por isso. Continuar agradecendo, a gente tem orado aí pela vida da Michele, então a Michele tem melhorado e é uma notícia muito boa. O Aldair vai fazer no dia 9, tá? Um procedimento, tá? Cirúrgico, tá? Então nós vamos orar pela vida dele. Apareceu aí um outro probleminha de saúde, não? Não? Dia 2/9? Para fazer exames, para ver se precisa fazer isso. Ah, entendi. Então dia 2/9 vai retornar. Ah, exato. Para saber se precisa fazer um outro procedimento, tá? E aí também apareceu aqui um probleminha de saúde. Vamos orar pela vida do nosso Aldair, nosso guerreiro Aldair. A Silmara também pede por um casal de amigos, né, do irmão dela, são vizinhos do Roberto, então moram aí no Oriente, tá? Ela se chama Bruna, tem 15, 16 anos, então teve um problema aí cardíaco sério, foi socorrida, vamos orar pela vida da Bruna, tá? E ela já tá passando pelos procedimentos, vem melhorando, vem reagindo devagar, e também já podemos agradecer aí pela evolução, pela melhora.
tá? A Juraci também, que é bastante presente aí, né, Juraci? Nos nossos pães das três aí, pedindo oração pelo Severino, né? Não está muito bem de domingo para cá. Eu queria também pedir oração por dois pastores, a igreja já tem acompanhado bastante, o pastor Paulo Gil, inclusive um pouquinho antes aqui do Pão das Três, veio uma notícia aí bastante difícil, né? Ele vai precisar passar por um procedimento também bastante caro, a família está se mobilizando. Vamos orar pela vida do pastor Paulo Gil. Eu não tenho muito atualizado, mas o pastor Rogério Machado, é um amigo meu do tempo assim, lá do Parque São Paulo. Então a gente começou praticamente a vida cristã juntos, e hoje, graças a Deus, nós dois somos pastores aí, e ele é pastor lá no Espírito Santo. O pastor Rogério Machado de vez em quando aparece nas nossas lives aí também, dá um oi aí, costuma falar alguma coisa. Não sei se ele está vendo a gente hoje, mas ele teve também um problema de saúde bem recentemente, foi internado, e eu queria a oração da igreja também pela vida do meu querido pastor Rogério Machado, tá? Que virou um pastor capixaba agora, tá bom? O Marcos Felipe, né, tá assistindo a gente, pedindo oração pelo avô dele que está internado lá em Teresina, também com Covid aí, né, doente também. Vamos orar sim, Marcos, pela vida do seu avô. E aí os demais pedidos, né? Continuarmos orando aí pela vida do Gabriel, pela vida da Tata, orar pela vida dos idosos da nossa igreja, dos irmãos aí da área de saúde, enfim, nós temos aí diversos motivos de oração que estão na nossa lista aí constantemente, né? Alguns entram e saem, graças a Deus, porque são respondidos, são atendidos, tem uma solução, e outros ficam aí na nossa lista por mais tempo, e há pedidos que a gente nunca vai deixar de fazer, né? Orar pela nação, orar pelos governantes, pelos pastores, orar pela vida dos missionários, enfim, tá bom? São coisas que a gente nunca pode deixar de orar. Então vamos buscar aí a presença do Senhor, então, mais uma vez, colocando esses pedidos diante dele. Vamos orar? Pai, eu te agradeço, ó Deus, por mais um Pão das Três, te agradeço por mais um momento de oração, pela vida, Pai, dos irmãos que participam e que manifestam aqui as suas necessidades, para que nós, ó Deus, como igreja, possamos orar, buscar, ó Deus, a Tua presença de forma persistente, ó Deus, para que o Senhor faça, sim, ó Deus, a Tua vontade, para que o Senhor conheça, Pai, através das nossas orações, ainda que saiba das nossas necessidades, antes que qualquer palavra saia da nossa boca ou até de alguma maneira surja, ó Deus, os nossos pensamentos. Mas, ó Deus, estamos diante do Senhor. Queremos te agradecer, ó Deus, pelos irmãos que têm se restabelecido, te agradecer pela nossa igreja que continua avançando na pregação do Evangelho, na realização dos seus cultos, e todas essas coisas, ó Deus, são motivo de louvor e de grande alegria, Pai, para os nossos corações. Te agradecemos pela restauração, ó Deus, da Michele, que vem melhorando, pela vida da Bruna também, ó Pai, que foi até o hospital e tem apresentado, ó Deus, melhoras, ó Deus, tem se desenvolvido. Te agradecemos também, ó Deus, por todas as coisas que aconteceram na vida do Aldair e pelo grande livramento que o Senhor deu a ele, mas agora colocamos diante do Senhor também as próximas consultas, os próximos exames, ó Deus, e pedimos, ó Deus, que a saúde dele, ó Deus, possa estar firmada, ó Deus, que o Senhor possa abençoá-lo, cuidar dele, continuar cuidando da vida dos médicos, ó Deus, que tem atendido a vida dele. Pedimos a tua bênção sobre a vida do Giuseppe também, ó Pai, da nossa irmã, ó Deus, que tem também perseverado e buscado, ó Deus, a tua presença, ó Deus, pela vida dele. Oramos, ó Deus, também pela vida de dois pastores, ó Pai, que passaram, ó Deus, e têm passado por problemas sérios, ó Pai, de saúde, ó Deus, nos últimos dias. O pastor Paulo Gil, pedimos, ó Deus, que a tua misericórdia possa alcançar a vida dele, com restauração, e da sua família, vivendo esse momento difícil, com um desafio novo, diante dos procedimentos, dos tratamentos, ó Deus, que se fazem agora necessários. Pela vida do pastor Rogério Machado também lá no Espírito Santo, que também está passando por um momento, ó Pai, difícil de saúde. Restaure, ó Deus, a vida dele, ó Deus, cuide da vida da esposa dele, dos seus filhos também, da sua igreja, ó Pai, e
Restaure, ó Deus, curando, ó Deus, levando, ó Pai, de volta para casa. Cuide da vida dos médicos também, de toda a equipe, ó Deus, que tem cuidado da vida dele. O pai do nosso irmão Marcos Felipe também, o avô do nosso irmão Marcos Felipe, está doente, ó Pai, lá no Piauí. Sabemos, ó Pai, da preocupação da família aqui em São Paulo, daqueles que estão lá também. E peço a Deus que ele possa passar, ó Deus, possa atravessar, ó Deus, essa fase difícil, essa fase complicada, ó Deus, que ele está vivendo, que o país todo está vivendo, trazendo também, ó Deus, restauração e que em poucos dias, ó Deus, possamos celebrar, ó Deus, e nos alegrarmos, ó Deus, pela restauração, pelo restabelecimento de mais um. Muito obrigado, ó Pai, continua também abençoando o nosso país, cuidando, ó Pai, do teu povo, zelando também, ó Deus, pela vida das nossas autoridades, ó Deus, nesse momento de decisões que o país tem que tomar, de natureza política, econômica, social, guiando os pensamentos também de todos os governantes mundiais, trazendo a tua graça, ó Deus, sobre toda a terra. A vida também dos profissionais de saúde, das pessoas que trabalham com segurança, que trabalham, ó Deus, com serviços essenciais, enfim, que a tua graça também possa guardá-los, possa preservá-los, ó Deus, e possa abençoá-los. Muito obrigado, ó Deus, por esse momento de oração, pelas vidas, ó Deus, que nos são confiadas para a intercessão, e que o Senhor continue nos guiando e nos abençoando em tudo. Essa é a nossa oração, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. É isso aí. Vamos cantar então mais um cântico? Eu tô aqui com os cânticos hoje. A começar em mim. Já que a gente falou de um servo mau e infiel aí, né? Servo ruim. Não é para a gente criticar os outros, não. É para a gente pensar na gente mesmo, né? Então vamos cantar o Começar em Mim. Está na mesma página aqui do que eu escolhi. Começar em mim, quebra coração, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Começar em mim, quebra coração, para que sejamos todos um. Onde a frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu povo cresça assim, como a perfeição. Onde a frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu povo cresça assim. É isso aí, começar em mim, quebra coração, quebra corações, né? Aqui está como quebra corações. Irmãos, muito obrigado pela alegria da tua companhia. Vamos pensar nisso, sim, o Senhor é exigente, e fazer com que esse temor e tremor que nós temos que ter, sim, diante do Senhor, não nos paralise, mas nos faça movimentar, a agir, a trabalhar com tudo aquilo que Ele nos deu e nos confiou, porque somos mordomos dEle, mas com inteligência, não um ativismo por um ativismo, mas fazendo as coisas que realmente são importantes para o reino, que nos foram ordenadas, que nos foram mandadas por Jesus, pregando o Evangelho, vivendo a nossa santidade, desenvolvendo os nossos dons e a nossa capacidade, amando a nossa família, amando a nossa igreja, valorizando a oração, valorizando o estudo profundo, detido, detalhado da palavra de Deus. Esses são valores reais, são valores verdadeiros. Então nós vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor pelo pão das 3 dessa tarde, e amanhã é sábado, e amanhã também nós temos pão das 3, então, mais uma vez aí com o nosso pastor Márcio Sarraf. Fiquem ligados. E aí no domingo, pelo YouTube, às 10h30, o culto da manhã, e às 19 horas também pelo YouTube, o nosso culto noturno. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais um pão das 3, obrigado por mais essa porção da palavra do Senhor
que o Senhor nos permite, ó Deus, refletir, pensar, os cânticos, ó Deus, os hinos que pudemos cantar, ó Deus, e que o Senhor nos permite cantar durante o Pão das Três. E te agradecemos, ó Deus, porque a tua graça é grande sobre as nossas vidas e queremos, ó Pai, ao prestar contas diante do Senhor, sermos, ó Deus, encontrados como servos bons e fiéis, que produzimos, ó Deus, que trabalhamos, que confiamos, que tememos, que trememos, ó Pai, diante do Senhor e por isso fomos cuidadosos, diligentes e também trabalhadores. Cremos, ó Pai, na tua justiça, na tua graça, na tua misericórdia e sabemos que o Senhor conhece, ó Deus, os nossos corações e a nossa vida melhor do que nós mesmos. Por isso, nos transforma, ó Deus, por isso nos molda, por isso continua guiando, ó Deus, os nossos passos e os nossos pensamentos. Muito obrigado por tudo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, a vida de todos.